Olá, mais uma entrevista hoje aqui com a personalidade Sérgio Alexandre Nigro para o Canal Plural, a TV comunitária de São José dos Campos. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Emerson. Eu não Estamos consigo te aqui chamar de Sérgio, só de Alexandre. Ok. Tá bom? Se quiser, pode me chamar de Sérgio Nigro, que eu sou mais conhecido como Sérgio Nigro, ok? Então tá bom. É que eu te conheço como Alexandre, fica fixo na minha cabeça, mas eu vou te chamar então de Sérgio Nigro. Bom, Sérgio, muito obrigado por conceder o seu tempo, bater esse papo aqui conosco no Canal Plural, falando um pouquinho aí da sua trajetória, né? Você que tem bastante experiência já de vida e profissional, conta para o nosso espectador um pouco como é que você chegou até São José dos Campos, ô Sérgio. Ok. Realmente, para chegar em São José dos Campos já tinha passado aí praticamente 20 anos de formado, né? Primeiro, eu sou formado em engenharia mecânica naval. Minha formação é uma extensão da engenharia mecânica na área naval, ou seja, trabalhando com estaleiros, com construção de obviamente, de navios, de barcos, a parte naval. E ela é muito interessante porque quando eu escolhi a engenharia naval, poucos engenheiros navais existiam no Brasil, né? Então, a engenharia naval é uma extensão praticamente da engenharia mecânica. E isso me abriu muitas portas após a formatura. Bom, eu fiz a Escola Politécnica em São Paulo, da USP. Engenharia naval só tem na Politécnica, em São Paulo, e no Rio é na própria Escola Naval, né? Meu início na carreira de engenheiro começou numa empresa, um estaleiro, era um estaleiro pequeno, de barcos de esporte, barcos de recreio, né? Lanchas. Mas eu tive a chance de fazer um estágio lá, que era obrigatório, e no fim, praticamente reprogramar e reengenheirar, vamos dizer assim, toda a fabriquinha, né? Era uma fábrica pequena, mas, mas criando áreas de controle de custos, todas essas coisas que uma empresa pequena normalmente não faz. Isso me deu bastante, vamos dizer, experiência na parte já de custos, de formação de investimentos, a parte mais administrativa da engenharia, né? E terminando esse estágio, a primeira empresa que eu atuei como engenheiro foi na Philips. A Philips em Guarulhos, na área de engenharia, na parte metalúrgica da Philips, né? E eu fui para a Philips para cuidar da área de praticamente a parte industrial de uma estamparia, onde eram os produtos, praticamente eram produtos estampados para os aparelhos Philips, né? E a área chamava-se Técnica, Eficiência e Organização, onde qualquer peça que entrava, qualquer peça nova, o produto, vou dizer, produto novo tem que ser feito para a fabricação depois de outros aparelhos, existia um estudo inicial de tempos e métodos, todo, quer dizer, para se fazer o preço dessa peça, com tempo, com sequência de operações, e fiquei uma espécie de supervisor dessa área, onde eu trabalhei uns 3 anos, e daí, depois da Philips, eu passei para Máquinas Piratininha. Era uma empresa vamos dizer, nacional brasileira e estava atuando na expansão siderúrgica, né? Nas expansões que houveram nas usinas, né, da CSN, da Cusipa, e na Máquinas Piratininga eu fui assumir a coordenação, o gerenciamento de um contrato com a Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista, que era um laminador, desbastador reversível.
um consórcio com a Hitachi japonesa. Isso me valeu aí pelo menos uns 4 anos, né? Onde a primeira ação foi ir para o Japão, ficar lá uns 2 meses, junto com os japoneses, projetando ou definindo os equipamentos que nós compraríamos no Brasil, e eu fui com um monte de catálogos por lá, para eles fazerem praticamente o projeto básico, né? Tudo isso, Isso desculpa te também, interromper, desculpa, tudo isso foi em qual período aí, qual década, só para a gente sintonizar essas épocas? bom, aí nós estamos falando na época de 1978. Eu me formei em 72, passei então pela Estaleiro Caravela, Philips, Máquinas Piratininga, por volta de 1978. Que maravilha. Esse contrato ele foi muito interessante, porque ele me valeu uma viagem para o Japão, né? Ficando lá junto com os japoneses mesmo, né? Conhecer a cultura, né, dos japoneses ali, a forma de se organizar. Isso sim. E também junto com a parte de projeto, porque a ideia era projetar toda a parte auxiliar a um laminador, tudo aquilo que vai, mas fabricado aqui. Um sistema de óleo, por exemplo, a parte elétrica, tudo, a parte toda de fundidos, né? Imagina um laminador, aqueles rolos de laminação que foram feitos na Fundação Vilares, aí, na fundição da Vilares. Hoje é a Vibasa, né? Aliás, eu nem sei se existe ainda, mas, de qualquer forma, naquela época. Aí, depois da Máquinas Piratininga, eu acabei indo gerenciar ou coordenar um projeto que era para o Itaipu. Na verdade, era o sistema de transmissão em corrente contínua de Itaipu para São Paulo. Isso já foi em outra empresa, porque eu saí da Máquinas Piratininga e fui para a ZEA Elétrica, em Guarulhos. Então, a ZEA é uma empresa sueca com um know-how muito grande em transmissão em corrente contínua. Imagine trazer energia de Foz do Iguaçu até São Roque, que aqui são 800 mil central. quilômetros. Né? Isso não dá para vir em corrente alternada, tem que vir em corrente contínua, senão a perda, né? Só pelo efeito de esquentamento, o efeito Joule da transmissão, que vai embora toda a energia. Então, só fazer uma interrupção breve. Olha, você passou pela parte naval, depois a industrial aí mesmo de componentes eletrônicos, né? Estamparias e... Certo. É isso? Depois, trabalhou aí com o pessoal no Japão e agora usina. Agora a ZEA, que é a parte de transmissão do linhão de corrente contínua de Itaipu para nós. Na verdade, essa parte contínua que se trazia de Itaipu era a energia do Paraguai, que o Brasil comprava e trazia para cá, porque a energia brasileira, né? O Itaipu é uma binacional, né? Sim. Uma bilateral, Paraguai e Brasil. A parte brasileira fica toda ela espalhada e distribuída na norte e nordeste. Mas a parte do Paraguai que a gente comprava, porque eles não usavam nem 1/1000 do que se fornecia, do que se produzia, isso veio para cá, para nós, para a região sudeste. Né? Interessante. Então, hoje, a energia que a gente usa aqui se deve ao meu contrato, trazido de lá para cá. Com os suecos. Então, o projeto era com a ZEA sueca. Isso valeu durante uns 8 anos, foi toda a construção desde o início. Aliás, o projeto desde o início até o seu comissionamento foram 8 anos. E esses 8 anos, quando eu fiquei gerenciando esses projetos, me valeram quase que uma dezena de viagens à Suécia, reuniões do comitê de execução, né? O comitê eram os presidentes das empresas que tocavam e a gente, como
gerente do projeto ia para assessorar o meu presidente, o da Zé, era o presidente da Zé lá, e tinha também, esse era um consórcio, a Zé Promon. A Promon era engenheira das usinas, e a Zé era fornecedora de equipamentos. A Promon é uma empresa nacional de engenharia que todo mundo conhece, né? Pelo menos na área de engenharia é bem conhecido. Então, todo esse tempo foi uma experiência importante, tanto na formação como no conhecimento da Escandinávia, Estados Unidos. A gente ia onde tinha reunião, onde tinha necessidade, onde o pessoal se reunia. Que maravilha. O comitê de decisão eram os presidentes das 3 empresas. Eles se reuniam onde eles queriam e a gente tinha que ir atrás, né? Claro. Uma boa parte, principalmente na época do Carnaval, era sempre no Brasil, né? Porque, além de vir o presidente, vinham os assessores, etc., vinham as mulheres dos assessores, era uma festa. Aproveitava também para viajar, e o carnaval brasileiro realmente é um espetáculo, né? Aí, desse período, então, da ZEC, eu fiquei lá até mais ou menos 1987, 88, eu vim para São José. O que aconteceu? A Engesa e a Embraer estavam constituindo uma empresa que se chamava Órbita. A Órbita Sistemas Aeroespaciais. A Órbita estava se formando aqui, né? E, por acaso, num do profissional que estavam formando essa empresa, um deles tinha sido o meu supervisor na Máquinas Piratininga, lá 6, 7 anos atrás. E para formar um departamento que ele estava bolando aí, ele me chamou, que era o departamento de coordenação de projetos e desenvolvimento de fornecedores. Então eu fiz uma experiência durante aí uns 2 meses, indo e voltando para São Paulo, né, porque a órbita ela se instalou atrás da Engesa. Ela não tinha ainda uma sede própria, que era depois ali na Tamoios, atrás da Engesa, onde por sinal hoje é a Embraer que utiliza lá. Né? Lá no Eugênio de Mello, é isso? É Eugênio de Mello, exatamente. Então a órbita estava se formando, a gente procurando aí profissionais, tudo, e eu estava nessa supervisão desse departamento. Até um dia que realmente eu resolvi mudar para São José, porque já estava muito difícil ir e voltar todo dia, né? Mudamos para cá com a família, meus filhos eram pequenos, minha esposa era professora de música e ela acabou, nessas coincidências, indo no Anglinho, lá na Cassiano Ricardo, para buscar educação, né? Onde colocar os filhos na escola. Por acaso, a diretora estava querendo criar uma área de música e ela acabou sendo contratada para fazer toda essa iniciação musical. Que legal. E nós viemos para cá, eu comprei uma casa aqui, que estava em final de acabamento. Ficamos há um tempo num apartamento, mas eu acabei fazendo todo o acabamento da casa, ali na Avenida Anchieta, e estou aqui até hoje. Que maravilha. Meus filhos se formaram, já não estão mais aqui. Meus filhos que tinham 10, 12 anos, hoje a minha filha tem 45 e meu filho tem 41. Foi na época de 1987, exatamente. Né? E eu vim para desenvolver a órbita. Só que a órbita, em função da própria Engesa, ela não aguentou muito. A Engesa abriu o bico, né, no meio do caminho aí por uma série de razões. Aí a Embraer assumiu tudo. Só que nós já estávamos no desenvolvimento de um míssil, que era um míssil antitanque, era para defesa. Estava tentando desenvolver aqui, eu não lembro do nome do míssil óptico, o Piranha para o Brasil, né, que era um míssil guiado por ótica, né?
E outras coisas que a ideia era muito grande, de fornecer, desenvolver produtos para o Exército Brasileiro. Então, nós pegamos a Engesa tinha o desenvolvimento de um produto que acabou vindo para a órbita, que era o desenvolvimento de um míssil antitanque, guiado a laser. Isso começou na órbita e eu acompanhei isso desde o início. Era um consórcio com uma empresa italiana, a Otto Melara. E eu acabei assumindo a gerência desse produto por ser cidadão italiano. Era muito mais fácil para entrar lá, quando ia para a Itália fazer, e não tinha grandes restrições, né? Porque era um projeto de sigiloso, Claro. tanto para E você, o então, Brasil como também para a tem dupla Itália. nacionalidade, também é italiano? Eu? Isso. Sim, eu tenho cidadania italiana. Tá. E isso daí, de uma certa forma, facilitou, né? Por falar italiano, por ter cidadania, facilitou o contato com os italianos no desenvolvimento do míssil. Olha, fazendo uma pausa, trabalhou no Brasil, trabalhou com japonês, trabalhou com escandinavos, né, os vikings, né, trabalhou Suecos, né? com os vikings, os suecos, e com italiano agora, né? Esse projeto depois ele foi continuado pelo um grupo da órbita, que acabou saindo, porque a órbita no fim fechou, né? Ela fechou, diminuiu. Aí os engenheiros da órbita que tocavam isso aí criaram uma empresa chamada Metron, Metron, alguma coisa assim. Mectron, acho que é Mectron, exato. Mectron. A Mectron, ela existe, ou pelo menos existia, e tocou esse projeto até o fim. Nessa época, eu, como gerente desse projeto, não acompanhei, quer dizer, a órbita estava fechando. Então, ou eu ia para a Mectron, na verdade não ia para lugar nenhum, porque a Mectron ainda não estava. Ou eu atendia e aceitava uma procura, quer dizer, um headhunter, né? Uma procura que um caçador de cabeça aqui de São José, um consultor, me procurou para uma função na Monsanto, né? O que eles precisavam era um gerente geral de engenharia na Monsanto, que já tinha um procedimento desenvolvido e tinha até já candidato escolhido, mas de repente a Contacto, não sei se você já ouviu falar, Sim. Que era do Silvio Camba, ele era um headhunter. Ele, por acaso, um dia conversando comigo, falou: pô, a Monsanto está precisando de um cara como você. Vou tentar ainda abrir o processo, porque já deve ter fechado. Bom, não só abrir o processo, como em uma semana eu fui contratado. Um negócio que já vinha, acho que uns 8 meses, 7 meses para contratar. Então eu passei a sair da órbita, quer dizer, a órbita fechou. Sim. Ela continua as suas atividades fora dela. E eu passei a atuar na Monsanto, como gerente geral de engenharia de instalações. Isso foi por volta de 1990. Eu entrei na Monsanto, estava fazendo uma endocrination, que eles chamam, ou seja, uma introdução à doutrina Monsanto, visitando São Paulo, conversar com o presidente aqui. Eu estava indo para os Estados Unidos também para falar lá com o gerente geral da área de engenharia, para conhecer a doutrina Monsanto. E exatamente no dia 3 de novembro, isso devia ser 3 de novembro, era perto do fim do ano, no dia 3 de novembro eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente perto da minha casa em Campos do Jordão, de moto. Isso me fez ser um paraplégico. Eu acabei virando um paraplégico, né, os usuários de cadeira de rodas. Eu fiquei 6 meses fora vamos dizer, em auxílio-doença, né, vamos dizer, fora pelo INSS, fora da Monsanto, mas voltei
para a mesma função e desenvolvi essa mesma função de gerente geral de engenharia durante mais 3 anos. Dentro de todo esse processo, a Monsanto, na planta dela aqui, ela se adaptou a mim, com todas as necessidades, rampas, uma série de... não é que só tinha eu, mas as cadeirantes só tinha eu mesmo. Entendi. Né? Mas outras necessidades, depois ela acabou também adaptando para pessoas com outro tipo de deficiência. E isso daí valeu muito. A Monsanto, ela praticamente me fez voltar à atividade e à vida, né? Deu um apoio total e completo a essa fase difícil, então, né, que você enfrentou. Total de... na minha sala de engenharia, acabaram fazendo um banheiro do lado, próprio, com uma maca. Se eu tivesse cansado, eu podia deitar, tudo. E no dia, acho que foi no dia 2 ou 3 de julho de 1991, era o dia até que o Brasil ganhou um vôlei, no Pan-Americano, alguma coisa assim. Estava tendo... eu voltei para Monsanto. Dia 3 de julho, eu voltei para Monsanto. Assumi minha função, fiquei mais um tempo. Aí existiu muitas mudanças. Era aquela época da Monsanto que... o primeiro plano, né, acho que foi o plano Collor, em 90 ou 91, mudou ou seja, toda a estrutura de qualquer empresa, que negócio podia importar a qualquer hora. Sim. Né, o Collor abriu a economia, né? E a Monsanto sofreu muito, porque basicamente produtos que ela tinha, não digo a reserva de domínio, né, mas só ela fazia. Aí começou a vir da Bayer, da outra, veio de fora. Outras concorrentes, né? Reestruturar. E nessa reestruturação, eu propus uma junção, quer dizer, uma fusão? Uma junção entre a engenharia e a manutenção. Desculpa. Perfeito. Por quê? Porque a manutenção não podia fazer nada se a engenharia não desse ok. Né? E a engenharia também não podia especificar nada para modificação se não falasse com a manutenção. Então, nada melhor do que engenharia e manutenção num tempo de crise ser a mesma. Tem um chefe só. Não precisa ter dois. Né? Claro. Conclusão. Isso eram sugestões para se manter custos, etc. Bom, isso aconteceu. Houve uma junção e o gerente da nova área foi o gerente de manutenção. Eu saí. Eu fui para uma área de assessoria, vamos dizer, famoso... uma assessoria a diretoria de operações, no sentido de abaixar custos. Então, eu tive uma incumbência de baixar 4 milhões de dólares por ano aí. Fazer uma redução dos custos operacionais. Não era só operacional, era também auxiliar, por exemplo, manutenção, limpeza, ar-condicionado, estudar tudo que, vamos dizer, contratos que já viram. E foi isso daí aconteceu. Realmente eu fiquei mais... eu diria, acho que mais uns 2 anos, ou 3 anos, não lembro bem. Foi acho que 3 anos nesse trabalho, né? Até um dia que eu tive uma infecção muito grande, que quase que eu morri, né? Para não dizer outra coisa. E eu fui para São Paulo fazer um tratamento com câmara hiperbárica. Sim. Hoje aqui tem, mas naquela época não tinha em São José. Certo. E fui para o Einstein, era uma infecção rara. Fui para o Einstein, fiquei lá 1 mês fazendo indo e voltando para a câmara hiperbárica, né? Lá através de ambulância, tudo. Então eu voltei e fiquei fora, afastado, mais acho que uns 6 meses, 7 meses. Bom, um total de tempo que me dava até vamos dizer, dava até oportunidade, né, de me aposentar. Entendi. Então, eu decidi me aposentar, eu e minha família, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo, né? Aham. Aí,
Quer dizer, numa dessa aí, quase que eu já estava com muito pouca, quer dizer, essa infecção ela já tinha dominado e era uma coisa que você não descobre. Só descobre quando você tá ruim mesmo. Só com E sintomas que por você sorte, daí já sabe que tem e tem que tratar. e por sorte eu caí na mão do Dr. Paulo Maurício, na, Dr. no, Paulo Maurício aqui, que é de São é? José dos Campos também? No Policlin, né? Ah, sim. Aí eu fui para o Policlin e o Dr. Paulo Maurício era um cara especializado nisso. E ele me mandou para o Einstein, um outro especialista, que já começou o tratamento, teve cirurgia, uma série de. Uhum. Eu fiquei lá um tempo também, da hora de mais ou menos 20 dias, e vim para cá. E aí eu fiquei mais um tempão me recuperando aqui, né? E nessa Entendi. recuperação eu não voltei mais. Então você se aposentou pela Monsanto. Pela Monsanto. Eu Quantos aposentei pela anos nessa Monsanto. época, o Sérgio Nigro? Foi na época de 94, 95, por aí. Essa aposentadoria, ela, por invalidez, ela não me permite ser mais funcionário de lugar nenhum. Eu não Aham. posso mais ser um registrado, pagar INSS, tudo. Eu não tenho mais isso. Então, eu andei atuando como consultor, eu criei uma empresa para mim. Aliás, para mim não. Bom, é para mim, mas que está no nome do meu filho. Fiz consultorias até hoje, agora que eu estou praticamente parado, mas eu nunca parei mesmo. E nessas consultorias, eu passei, era na época da ISO 9000, eu passei pela Metalúrgica IP em São José, em Jacareí, aqui pela DR Engenharia, era uma empresa que tinha de engenharia ali no, onde tem a Johnson, como é que chama aquele bairro? Jardim das Indústrias, Jardim né? das Indústrias. Tá. Até o momento que eu acabei caindo na Sigvap. Sigvap é uma empresa de segurança, onde num dia eu conheci o dono da Sigvap, que era o Coronel Sacilotti. Eu fui numa festa com a minha filha, aquelas festinhas de fim de ano, né, de confraternização. O conheci, conversei com ele, ele falou: meu filho que toca Sigvap está precisando de um cara como você. Na verdade, era para fazer uma reengenharia, porque a Sigvap ela tinha perdido postos importantes. Ela faz segurança, né, com vigilantes, porteiros. Na Vilares, ela tinha muitos funcionários na Vilares, muitos postos. Acabou o contrato, perdeu, estava tendo que manter todo aquele monte de gente como funcionário, não ganhando nada, só passa. Então eu acabei indo, fiz um estudo, o que podia se fazer, uma espécie de engenharia, quer dizer, criei departamentos que podiam ter um controle da empresa, porque só tinha cabeça dura que sabia, e não está certo, né? Então eu criei o departamento de controladoria, de a parte de operação já tinha. Basicamente, a controladoria ia programar todo o faturamento, começar a controlar custos, tudo. Só que eu acabei assumindo essa controladoria. E nessa função, né, de controlador dessa função, eu fiquei 8 anos na Sigvap. Que interessante. Ou seja, começou com uma consultoria e depois foi absorvido pela tua experiência, obviamente, bom trabalho. A consultoria ninguém sabia o que se fazer com consultoria, o que era, né? Sim. Então foi tudo implantado, eu praticamente informatizei tudo isso com planilhas, formação de preços e tal, até uma hora que a Sigvap foi vendida, né? Ela... Aí eu preferi... Nessa época eu fazia concomitantemente um programa de rádio, na Rádio Piratininga, que chamava Mundo Empresarial. Então toda noite, né, indo lá para o estúdio da Piratininga e falando sobre assuntos empresariais, entrevistando executivos, assim como você foi entrevistado uma vez, né? Você recorda disso? Claro. Então eu tinha, vamos dizer, pelo menos uma vez por semana, um empresário sendo entrevistado, sendo ele de pequena, média ou grande empresa.
Que Isso maravilha. durou, foram 8 anos, praticamente. Até o momento que, junto com a própria Rádio Piratininga, nós discutimos uma nova roupagem para o programa, mas e nessa época eu tinha um fornecedor muito bom, aliás, um patrocinador muito bom, que era a Tetra Pak, a empresa que faz as caixinhas longa-vida. Tinha também aqui a DeBiase, tinha. De Não lembro viagens e mais agora. auditorias, né? Eu Hã? lembro do programa, você tinha também algumas empresas de carros, não era? Que eram apoiadores lá. Apoiador tinha a Sigvap, a Tetra Pak. Nossa, bom, tinha umas Tinha, 4 ou 5, só que eu não estou lembrado. claro, Ah, tudo bem. é, eu não, É, é, só, também, é né? só Já tem pensar algum um pouco. tempo isso. Mas teve algum. A Tetra Pak ficou comigo praticamente esses 8, 9 anos. Tinha mais uma ou duas que eu não estou me recordando agora. Tá bom. Né? Olha, Sérgio, olha que maravilha ouvir o teu currículo, né? Tua experiência toda. A gente tem aqui papo para muitos blocos, né? Infelizmente a gente está chegando no final aqui, já extrapolou um pouquinho o nosso tempo. Eu queria pedir para você, aí, em 1 minuto, deixar uma mensagem aí para aqueles que te conhecem, né? Ou para aqueles que estão ingressando aí numa vida empresarial, um bom conselho de alguém que tem muita experiência, né, de vida, experiência profissional também, para a gente encerrar então esse bate-papo e marcar uma nova data para a gente continuar, porque tem muito conteúdo aí que você pode nos passar. O que eu posso passar é o que aconteceu e eu usei isso na minha vida. Nunca, né, desista. Nunca diga que você não pode, não quer, ou chegou, vamos dizer, no muro e parou. Eu usei isso na minha vida, senão hoje eu estaria deitado numa cama. Né? Imagine, eu tive um acidente que praticamente me tirou da melhor época que eu estava como profissional na empresa, entrando na Monsanto, né? Fiquei quase 1 mês e meio sem saber o que aconteceu na minha vida, porque eu esqueci, eu não tenho lembrança. Eu não lembro de nada, como é que foi o acidente, como é que eu fui. Andei de helicóptero, nunca tinha andado, mas quando andei não lembro de nada, né? Mas o que me fez basicamente continuar foi a vontade de seguir, de completar ou prosseguir aquilo que eu tinha me proposto, que era trabalhar numa grande empresa na área de engenharia e fazer meus filhos, educar meus filhos que eram novos, vieram para cá fazendo o primário e saíram direto para uma faculdade. Então, o mais importante é o seguinte: o americano fala, don't give up, não, não desista, porque o importante é o seguinte: aprender, você vai aprender. Pode ser que você demore mais, demore menos, mas você aprende tudo. O que tem é que ter vontade de entrar, meter a cara e dizer o seguinte: eu não vou desistir, eu vou continuar. E Perfeito. isso é o que hoje acontece. Imagine nessa pandemia aqui que nós estamos, né? Onde muita gente tem que ficar em casa, outros trabalhar em casa. Trabalhar em casa, todo mundo fala que é uma beleza. É a pior coisa que tem trabalhar numa casa. Porque se você não se educar em trabalhar em casa, você não trabalha nada, porque se não tem interferência de A, de B, de C. E o fato é o seguinte: se você tem o trabalho em casa, ele é bom, talvez não para certos profissões. Talvez uma profissão de escritor, ele vai trabalhar em casa escrevendo. Mas naquilo quando você precisa às vezes de uma consulta, perguntar para o colega, eu vi um outro profissional alguma coisa rápida, você não tem ali do lado. Então, esse trabalho em casa que nós estamos passando
ele tem um tempo de duração. Uma hora ele começa a perturbar e o pessoal acaba saindo, né? Sim. Então é isso, é não desistir, continuar, atinja o teu objetivo e contar com todos os seus parentes, seus parceiros, naquilo que te é importante. Como, por exemplo, você, Emerson Leão, é um parceiro nosso, ok? Eu que agradeço. Sérgio, obrigado, parabéns pela trajetória. Nós vamos voltar a bater um outro papo um outro dia. E obrigado mesmo. Muito eu aprendo contigo. Bom, este foi então a conversa com o Sérgio Nigro, consultor empresarial, uma grande experiência de vida, uma entrevista aqui bastante agradável para o canal Plural, a TV comunitária de São José dos Campos. Fique ligado conosco, não deixe de sintonizar o canal 3 na NET Claro e também de visitar as nossas mídias sociais. Um abraço para todos e voltamos a seguir. Tchau.